Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida de forma extraordinária. Começamos agora a nossa quarta aula, eu estou muito contente, empolgado, com expectativa naquilo que Deus pode fazer aí no seu coração, porque todas as vezes que nós paramos para estudar a palavra de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida, Deus começa a trabalhar no nosso coração. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, porque quando você se envolve com Deus, Deus se envolve com você. Quando você começar a cuidar das coisas de Deus, entenda isso, líder, Deus irá começar a cuidar das suas coisas. O que você decidir fazer da palavra de Deus, irá decidir o que Deus irá fazer de você e na sua vida. Amém, meu amado? Olha, para esta aula eu peço que você tenha bastante atenção. Essa aula ela vai ser uma das melhores até então. Por quê? Hoje nós vamos estar falando sobre a motivação do coração do líder. Você já parou para pensar e responder essa pergunta? Por que você quer liderar? Por que você quer ser relevante nesta geração? Por que você quer fazer a diferença na vida de outras pessoas? Nós precisamos e devemos ter essas respostas de forma clara dentro do nosso coração. Por esses e outros motivos, que muitas vezes nós enxergamos ou conhecemos a história de alguém, ou já lemos, de um grande líder, ou de um líder que começou de forma excelente, que começou de forma extraordinária e terminou decaindo, começou crescendo e decaiu. Porque terminar bem é melhor do que começar bem. Muitas vezes você começa não da forma que você gostaria, mas começa da forma humilde, sem condições, e aí Deus começa a te levantar, Deus começa a te usar e você cresce. Por isso que Salomão ele disse que muitas vezes é melhor ir em um velório do que em uma festa. Então entenda isso, começar bem é melhor do que terminar bem. Então que nesses dias que Deus venha tratar o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, venha alargar as nossas tendas, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a cada dia nós nos permitamos crescer. Você pode fazer essa declaração comigo agora, diga assim: eu me permito crescer continuamente. Eu me permito crescer de forma abundante. Você pode falar novamente? Eu me permito crescer continuamente. Eu me permito crescer de forma abundante. Deus deseja que eu cresça continuamente. Deus deseja que eu cresça de forma abundante. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você cresça de forma contínua, que você cresça de forma abundante, que a tua liderança venha se expandir a cada dia, tá bom? Fica atento para que você não perca nenhuma informação. Você vai anotar hoje também duas palavras, que são as senhas desta aula, elas irão passar aqui na tela a qualquer momento. Então fica atento para que você não perca, para que você não precise estar perguntando, olha, qual vai ser e tal. Mas enfim, olha, outra recomendação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou no Instagram, tá passando aqui embaixo. Acessa lá, me siga, curta as publicações. Essa é uma forma de você estar contribuindo com o meu ministério. Eu também estou no Facebook, eu estou no TikTok, e eu tenho o meu site, genunescosta.com. Acesse, eu vou estar sempre postando conteúdos relevantes para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu crescimento. Tá bom, queridão? Então, olha, já fala para quem estiver pertinho de você, não me interrompa agora, porque eu tenho 40 minutos aqui para aprender, 40 minutos para melhorar a minha performance, para melhorar as minhas habilidades. 40 minutos que eu vou investir no meu crescimento. Esse é um momento importante. Você vai parar para fazer anotações, para ouvir. E eu te peço algo também. O que você está aprendendo aqui, querido, que você ministre na vida de outros, que isso não pare em você, que isso não morra em você, mas que você passe para as pessoas que você tiver em contato, impacte a vida dessas pessoas de forma positiva, de forma extraordinária. Amém? Olha, para essa aula de hoje, nós temos um personagem e nós iremos tratar o ministério de Saul, os aspectos da liderança e das motivações do coração de Saul, e por que ele caiu, e por que ele perdeu o seu reino.
tá bom? Então abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, nós iremos ler o versículo de número 3. O tema dessa aula é guardando a motivação do coração. Diz assim o verso 3: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém o moço disse: nessa cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado, tudo quanto ele diz acontece. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço, preste atenção nisso aqui: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Então o ministério de Saul está acontecendo a partir do momento que se extraviaram as jumentas de seu pai. Eu quero destacar aqui esse ponto do coração de Saul. Ele era um homem obediente. Um líder precisa ter um coração obediente. Uma outra característica que nós lemos aqui: Saul era um homem ensinável. Essa é uma das grandes qualidades de um líder espiritual. Precisa ter um coração ensinável. Saul falou: olha, vamos voltar. O moço disse: não. Há nesse lugar um homem de Deus. E Saul ouviu o conselho daquele jovem. Uma outra coisa que nós destacamos aqui na vida de Saul: o princípio da honra. Ele não queria chegar àquele homem de Deus de mãos vazias. Ele queria levar alguma coisa para abençoar o profeta. E este homem era o profeta Samuel. Então nós já vimos aqui duas coisas que são qualidades na vida e no ministério, no aspecto da liderança de Saul. Ele é um filho obediente, ele tem um coração ensinável e ele trabalha pelo princípio da honra. Líderes precisam ser obedientes aos seus líderes espirituais, queridos. Há um princípio de autoridade dentro da liderança cristã. Lembra do centurião que chegou até Jesus e falou: olha, Senhor, o meu servo está doente. E Jesus olha para ele e fala assim: eu vou curá-lo. E ele fala: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas mande apenas uma palavra e o meu servo será curado. E ele diz mais: porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Então, para que você lidere de forma excelente, você precisa também ser liderado. Para que você tenha autoridade, você precisa estar debaixo de autoridade. É assim que funciona dentro do reino de Deus. Nós não somos autoridades absolutas e, acima de tudo isso, nós devemos estar sujeitos à autoridade de Deus. Nós precisamos estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. Se você não quer obedecer o conselho de Deus, se você não quer obedecer as escrituras sagradas, liderança espiritual não é para você. Pois um líder espiritual, ele precisa estar sensível à voz de Deus. Ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, querido. Saul era obediente aos pais. Saul, ele tinha um coração ensinável. Ele era aquele moço que andava com Saul, era escravo do pai de Saul. Ou seja, Saul tinha autoridade sobre aquele jovem. Mas nem por isso ele deixou de ouvir o conselho que ele deu. Eu tenho observado que muitas vezes
Líderes têm caído, líderes têm, sabe, perdido seus ministérios, porque têm permitido que o orgulho e a soberba encham seus corações. Isso é muito perigoso, querido. Isso é uma das coisas que pode derrubar homens e mulheres de Deus. 3 coisas Billy Graham listou no seu ministério. E ele fez uma pesquisa e descobriu que essas 3 coisas era que tinha derrubado e que derrubava vários líderes na sua época. E continua derrubando até hoje. Uma delas era o orgulho. Então, cuidado, líder espiritual, com a soberba. Você nunca está tão grande que não possa aprender nada. Você nunca está tão top que não tenha algo a ser aprendido. Nós estamos evoluindo de forma contínua, aprendendo a cada dia mais. Mas nós precisamos sim ter um coração ensinável. Uma outra característica que eu vejo na vida de Saul era o princípio da honra. Ele não queria ir até o homem de Deus de mãos vazias. Deus trabalha com a honra. Muitas vezes nós desonramos nossos líderes, porque como líderes nós também somos liderados por alguém. E muitas vezes nós não honramos a vida dessas pessoas que oram pelas nossas vidas, que nos cobrem oração, que ministram sobre nós. Sabe, quando você não honra, você não reconhece, porque você só honra se você reconhecer. E quando nós não honramos, Deus deixa de trabalhar, nós somos impedidos de crescer. A Bíblia diz assim, que lá em Cafarnaum, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. Porque eles olharam e diziam, não é esse Jesus? Olha, ele não é filho de José, o carpinteiro, não vive entre nós, os seus irmãos e as suas irmãs. Ou seja, eles trataram Jesus de forma comum. E isso inibiu o poder de Deus de agir naquele lugar. Então aprenda a honra. Honra seus líderes. Honra, seja grato. Amém? Não seja um líder ingrato, que nós estamos vendo aqui agora em Saul. Ele queria honrar a vida de Samuel, que era o profeta daquela época e era o grande homem de Deus. Então nós precisamos aprender essa característica com o coração de Saul. Você está vendo que Saul ele está tendo um coração, com aqui já destacamos 3 qualidades da mente de Saul, do coração de Saul, que fez com que ele fosse escolhido para ser rei sobre o povo, para ser o primeiro rei de Israel. Nesse tempo ele ainda não era rei, ele ainda não tinha sido escolhido. Muitas vezes a gente fala assim, olha, Saul foi um rei escolhido pelo povo. Não, querido, Saul, ele foi sim escolhido por Deus, está na Bíblia, leia que você vai ver, Deus dizendo, eu escolhi Saul para que reinasse sobre Israel. Mas a gente fala isso baseado nos episódios finais da vida de Saul. Deus o chamou, Deus viu a sinceridade do seu coração. Talvez quando você começou aí no seu ministério, aí no seu departamento, aí na sua igreja, aí na sua célula, aí no seu grupo de oração, aí no seu ministério de louvor, você tinha um coração puro, você estava com fidelidade, mas hoje o seu coração não é mais o mesmo. As suas motivações foram trocadas, as suas motivações mudaram, você está fazendo agora inversão de valores, e isso é muito perigoso. Nós precisamos estar constantemente olhando, meu amado, minha amada, a motivação do nosso coração. O que nos leva a fazer o que fazemos todos os dias? Por que nós queremos fazer isso? Qual é a motivação? A motivação é mais importante do que o ato em si. Deus olha a motivação do seu coração. Não permita que o orgulho e que a soberba troque a sua prioridade ministerial. Não permita, querido, que a desonra entre na sua vida. Vigie-se constantemente e continuamente para que você tenha cada dia o seu coração alinhado com os planos e os propósitos de Deus. O que nós precisamos entender é que quando o nosso coração ele está alinhado com a vontade de Deus, nós estamos
qualificados para exercermos a liderança espiritual, ou pelo menos nos qualificamos para que Deus nos chame. Lembra que eu te falei em uma das aulas que a liderança acontece de forma natural? Saul saiu para procurar as jumentas do seu pai. Agora leia comigo o versículo 15 do capítulo 9 aqui de 1 Samuel, que diz assim: Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da tribo de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo de Israel. Nós vemos aqui claramente que Deus viu algo em Saul, que Deus foi quem o escolhera para o ministério, para ser líder sobre o seu povo. Sabe o erro que nós cometemos? É que quando a coisa dá errada, a gente fala assim: olha, fulano não tinha um chamado, ele não foi chamado por Deus, não deu certo, porque não era de Deus. Querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas então, por que o ministério de Saul terminou mal? Porque ele não guardou a motivação do seu coração no decorrer da trajetória. Foi no caminho que ele se perdeu. Foi no exercício do seu mandato. Foi no exercício da sua liderança que ele perdeu os princípios, que o coração dele desalinhou com o coração de Deus. Isso é um perigo muito grande. Por isso que Paulo lá em Romanos vai dizer que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Deus é quem constitui, mas Deus não manipula o processo. Deus não vai manipular a sua vida. Deus não vai manipular o seu chamado. Deus vai te chamar. Eu não tenho dúvida que Deus chamou você. Senão você nem estaria aqui. Mas Deus te chamou. Agora você precisa guardar a motivação do seu coração para que você não faça bobeira, para que você não faça tolice com o povo de Deus, para que você não faça merda dentro da igreja. Tem muita gente fazendo merda simplesmente porque, irmão, essa palavra mesmo. Tem muita gente fazendo isso simplesmente, sabe, porque desalinhou o seu coração com a vontade de Deus. Estão levantando um reino dentro do reino de Deus. Mas nós vimos aqui, lemos claramente que Deus falou com Samuel. E quando Samuel enxerga Saul, Deus diz: esse é o homem, eu o escolhi. Sabe, ele foi o escolhido por Deus. O simples fato de ser escolhido por Deus não te garante sucesso. O que te garante é se você vai continuar fazendo as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente se achando: não, eu fui escolhido por Deus, eu tive um chamado sobrenatural. Mas está em você, líder, o poder de decisão para espiritualizar aquilo que não é espiritual. Está em você o poder para fazer as escolhas. Você pode escolher de forma correta ou você pode escolher de forma sábia. É você que decide. Agora, para que você venha fazer as escolhas de forma corretas, você precisa andar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, a escolha sempre vai ser a que Deus quer. Agora, quando a soberba enche o nosso coração, quando a desonra chega na nossa vida, nós iremos fazer as escolhas de acordo com os nossos olhos, de acordo com aquilo que nós achamos melhor. E aqui está o perigo. É nisso que muitas vezes nos perdemos. É nisso que muitas vezes nós perdemos a nossa posição, nós perdemos o nosso chamado, nós perdemos a unção de Deus. Meu amado, e quando Deus retira a sua unção, acabou o ministério, acabou a liderança. Sabe, você vai fazer as coisas forçadas, você vai fazer as coisas na tua carne, na tua força, no teu querer e na tua vontade. E a Bíblia diz assim: não é por força e nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você sabe por que nós vemos muitas pessoas profetizando da parte da carne? Porque a unção já saiu, mas elas não querem assumir que fracassaram na caminhada com Deus e continuam mantendo um teatro. Mas você não pode cometer esse erro. Nós não somos a geração de Saul. Nós vamos aprender os princípios positivos que Saul tinha no início do seu ministério. Eu tenho certeza que todos nós começamos com a melhor das intenções. Mas o que aconteceu com as boas intenções do seu coração? O que aconteceu com a sua vontade sincera
de servir a Deus, de ser fiel, ficou pesado durante o caminho? É por isso que eu disse que Jesus sempre vai ser primeiro lugar. Sempre foi e sempre será. Porque Jesus, o coração dele sempre foi alinhado com o coração do Pai. Jesus não permitiu que a soberba e que a glória da multidão o influenciasse a seguir o seu próprio caminho e não o caminho que fosse direcionado pelo Pai. Jesus disse assim: tudo que eu faço de acordo à vontade de meu Pai que me enviou. Assim como ouço, faço. A Bíblia diz que Moisés foi fiel na casa de Deus, porque ele cumpriu toda a visão que havia recebido no monte. Olha que coisa tremenda. Por Saul está sendo fiel até agora, foi que Deus o escolheu através do profeta Samuel. E tem mais, olha só, querido. Por Saul está sendo fiel aos princípios, está agindo de acordo com o coração de Deus. Foi por isso que Deus o escolheu através do profeta Samuel. E isso nós precisamos aprender com Saul. O princípio da obediência, da honra e do aprendizado contínuo. Olha, querido, eu quero mostrar agora para você a posição e a postura de Saul ao se encontrar com Samuel pela primeira vez. Lá no versículo 18 ele diz assim: Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Versículo 22. Samuel, tomando a Saul e seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Saul, ele foi recebido com honra. O ministério dele está acontecendo agora, ele está sendo empoderado. A liderança dele está para acontecer. Tudo começou com sua decisão de obedecer ao seu pai. E ele chega ao homem de Deus, o homem de Deus: eu já estava, e o homem de Deus diz. Ele chega ao homem de Deus, e o homem de Deus diz: eu já estava te esperando, eu tenho um lugar de honra reservado para você. Eu quero declarar sobre a sua vida: quando você decidir andar com honra, quando você decidir andar empoderado na sua fé, Deus irá manifestar o teu nome entre os grandes. Deus irá te levantar de forma extraordinária. Quando você estiver procurando uma pessoa importante, ela já vai dizer: Deus já me falou de você, eu tenho um lugar de honra para você na hora do almoço. Olha que coisa tremenda. Você sabe por quê? Porque ele tinha um coração humilde. Olha a resposta dele, aqui no versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Saul não acreditou no que estava acontecendo. Aquilo que Deus faz irá nos surpreender. Aquilo que Deus irá fazer irá surpreender você. Porque Deus faz coisas grandes e extraordinárias. Nós precisamos, como líderes, criar expectativas naquilo que Deus está fazendo. Então Saul está tendo aqui agora um coração humilde, um coração de servo, um coração que agrada a Deus. Foi por isso que Deus o escolheu. Muitas vezes, queridos, nós começamos assim na humildade, mas quando Deus começa a nos usar, o nosso coração começa a se ensoberbecer. Você pode repetir isso comigo e dizer assim: eu preciso, diga aí, querido, fala: eu preciso vigiar continuamente a motivação do meu coração. Você pode repetir novamente, fala: eu preciso vigiar continuamente a motivação do meu coração. Até agora,
todas as motivações do coração de Saul estão corretas. Por que eu estou te mostrando isso? E não entrei logo direto quando ele começa a mudar a motivação do seu coração. Porque é assim que acontece conosco, é de forma sutil, é de forma natural, é uma exaltação aqui, é uma decepção ali, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando nós percebemos, já estão maiores do que nós, e aí nós não conseguimos mais derrotá-los. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nos domina, nós nos tornamos escravos. Então, meu querido, minha querida, continue guardando a motivação do seu coração, sabe? Continue guardando essa nobreza, continue guardando essa humildade, sabe? Essa mansidão, esse desejo de servir aos outros, o desejo de dar honra aos outros. Continue guardando, porque isso é grato diante de Deus. Não permita que uma exaltação aqui, que uma decepção ali tire você do caminho. Não permita que as decepções do dia a dia, que as decepções com o ministério inflame a sua mente, inflame o seu coração, mas permita que o Espírito de Deus trabalhe continuamente na sua vida. Lembre-se do seu chamado, lembre-se daquilo que aconteceu lá no início, de como Deus contava com você, de como Deus quer te usar. Lembra-se de como você pode impactar a vida das pessoas, sabe? Eu sei que a gente tem olhado e visto muitos escândalos, mas Jesus diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus. Não tire os seus olhos do Senhor, porque Jesus, ele viveu no meio de tantas decepções, mas ele jamais permitiu que o seu coração fosse inflamado pelas decepções da vida. Quantas pessoas você conhece que hoje estão frias na sua fé, que estão vivendo tempos de apostasia, esfriaram? Ainda são pessoas que amam a Deus, são pessoas que conhecem a palavra, mas os seus corações estão frios, porque eles permitiram que as coisas secundárias tomassem o lugar das coisas principais na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não caia nesse erro, não vá por este caminho. Amém, querido? Fica firme nos seus princípios, fica firme naquilo que a palavra de Deus ensina, fica firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Renove-se a cada dia, aproveite essas aulas, esse treinamento, essas ministrações que eu estou trazendo sobre a sua vida, para que você se renove, para que você se aviva, para que você fique cada dia mais cheio de Deus, cada dia mais empolgado. Você não seja contagiado, pelo contrário, contagie com a alegria da vida, contagie com a alegria do Senhor. Amém? Não acabou não, tem muito mais por aqui. Entenda algo, querido. Tudo acontece de forma bem natural nas nossas vidas. Deus trabalha assim, tudo muito simples, tudo na simplicidade, porque Deus vai trabalhando de forma gradual nas nossas vidas. E nós precisamos ter consciência disso. O diabo também trabalha da mesma forma, porque ele é muito paciente, ele tem tempo. Nós é que somos apressados. Ele tem tempo, ele espera as pessoas vacilarem. É por isso que a Bíblia diz que o nosso adversário anda em derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Ele procura apenas uma brecha. Nós ainda estamos no início aqui do ministério de Saul, e eu quero ler uma declaração de Samuel sobre a vida dele. Samuel já havia derramado o azeite sobre a sua vida, e Samuel diz assim para ele, aqui no versículo 6 do capítulo 10, ele diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Duas coisas que um líder espiritual precisa estar atento. Primeiro, é quando há uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Samuel falou: olha, o Espírito do Senhor vai se apossar de você.
Algo vai acontecer e você precisa estar atento, Saul, para que você entenda que este é o momento certo. Ele falou assim: quando essas coisas acontecerem, então Saul deveria estar apercebido do momento, estar atento. Muitos líderes têm fracassado em suas jornadas porque têm andado de forma desatenta, eles têm perdido o time de Deus, têm perdido o tempo de Deus. Então você não pode, de forma alguma, perder o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então nós precisamos, nós devemos, nós temos a obrigação de estarmos atentos. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos estar com ouvidos atentos e olhos abertos, vigiando continuamente, querido. Porque há um momento de uma manifestação de Deus, e neste momento dessa manifestação, Samuel disse a Saul: faça o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então você tem que estar atento no espiritual e atento no natural. No espiritual você vai estar atento para entender o agir de Deus. No natural você vai estar atento para ver o que a ocasião está pedindo. E ele disse assim: olha, se você agir no time, se você agir de forma correta, se você agir no tempo certo, como líder, a tua liderança vai avançar, porque Deus é contigo. Faça o que a ocasião pede. O que a ocasião está pedindo nesses dias? O que você está vivendo aí na sua vida, aí no seu contexto? O que você precisa fazer nesses dias e que você tenha convicção que Deus é com você? Mas lembre-se, espere a hora de Deus. Há um momento que o Espírito Santo irá ser derramado, irá se apoderar de você. Pode ser quando você estiver orando, pode ser quando você estiver buscando, pode ser quando você estiver ministrando, pode ser na hora que você estiver trabalhando. Há um momento certo para cada pessoa. Mas Samuel deu esse aviso a Saul, dizendo: Saul, fica esperto, Deus há de se manifestar na sua vida. Saul já estava voltando lá de Samuel para a casa de seu pai, mas foi no meio do caminho. Ele não estava em uma igreja, sabe? Eu entendo, querido, que um dos princípios de Deus, ele gosta de trabalhar com pessoas que estão em movimento. Eu sempre falo que água parada traz doença, gera doença. Nós precisamos estar sempre em movimentos. Líderes se movimentam. Você precisa se movimentar. Você precisa agir. Você precisa cuidar enquanto é tempo e fazer o que a ocasião te pedir. Porque Deus é com você. Porque Deus é contigo. Durante essas aulas, nós já estamos aqui na 4ª aula, querido. O que Deus já pediu que você não fez, você precisa fazer. Era o time correto para você agir, era o tempo certo para você impactar vidas, para você transformar a vida, para a tua liderança crescer, para a tua liderança expandir, para a tua liderança multiplicar, para você maximizar a sua vida, para você maximizar os seus resultados, porque tudo que você tem hoje são resultados do que você fez e resultados do que você deixou de fazer. E Saul, ele não perdeu tempo, querido. Nós precisamos aprender isso com ele. Por que ele não perdeu tempo? Porque o coração dele até este episódio, até este momento, está alinhado com a vontade do Senhor. Está alinhado com a palavra de Deus. O que nós precisamos é isto: ter um coração alinhado com Deus. Alinhamento espiritual. Amém? Guarda isso no seu coração, querido. Vou ler para você agora o versículo de número 9, que diz assim: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. O coração de Saul ali foi mudado. Em um momento a transformação aconteceu. Sabe o que vem depois? O Espírito de Deus veio sobre ele de tal forma que ele começa a profetizar. Versículo 10 diz assim: chegando eles a Gibeá,
eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, dizia uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas. Você precisa, como líder, estar conectado com pessoas que têm a mesma visão que você. Quer matar sua liderança? Esteja sempre conectados com pessoas que te levam para o outro lado. Saul, para que se tornasse aquilo que Deus tinha em mente, o rei sobre o seu povo, o líder da nação, ele precisou estar no meio de homens e mulheres com a mesma visão, com o mesmo propósito de estarem cheios de Deus. E naquele momento, o seu coração foi mudado, o Espírito Santo veio sobre a vida dele, ele começou a profetizar. Ei, meu irmão, minha irmã, quer dizer algo a você, já é tempo de profetizar. Comece a profetizar, é declarar palavras. Já é tempo de estar cheio do Espírito Santo. Você não acha que já chegou o tempo? Você está esperando o quê? Vai esperar mais 10 anos para que se posicione? Essas coisas aconteceram com Saul porque ele se posicionou. Um líder espiritual precisa posicionar-se. Muitas vezes, querido, é uma posição aqui interna. É você se colocar na brecha diante de Deus. É isso que você precisa fazer. Sabe, muitas vezes você quer mudar a vida do outro, você quer que a tua vida tenha sido mudada. Isso nos torna pessoas incoerentes. Nós queremos uma transformação na vida dos outros, mas a nossa ainda não foi transformada, o nosso coração ainda não foi mudado, o Espírito ainda não veio sobre as nossas vidas, e nós queremos ministrar o Espírito sobre a vida do outro. Nós queremos ministrar o Espírito sobre a vida de outra pessoa. É tempo de buscar na nossa vida, para depois fazer na dos outros. Você está vendo que tudo acontece primeiro com Saul, para depois ele se tornar o líder da nação de Israel. Ele está no início do seu chamado. É necessário, querido, haver uma preparação. É isso que nós estamos vendo, é uma preparação para um ministério, uma liderança de 40 anos. Sabe, muitas vezes a gente não dá muito foco no ministério de Saul, na liderança dele, mas ele liderou o povo, o primeiro rei de Israel. Ele liderou Israel, a nação, por 40 anos. E ele não fez só coisas ruins esse tempo todo, ele começou muito bem. Está vendo aqui como é que nós começamos? Ou pelo menos devemos começar? Humildade, oração, jejum, profecia, cheio de Deus, coração mudado, coração renovado, coração transformado. Esse é o início. Encha-se de Deus, para que depois você comece a liderar outras pessoas, para que depois você comece a liderar outras vidas. Sabe, não queira salvação para os outros enquanto você não tem nem a certeza da sua. Busca primeiro curar as tuas feridas emocionais, para que depois você cure as feridas dos outros. Busca primeiro a tua salvação, para que depois você procure a salvação para os outros. Cuide da sua vida primeiro. Antes de começar a liderar os outros, lidere a si próprio, exerça a autoliderança, para que você mude os seus hábitos, para que você mude, sabe, a sua agenda. Coloca a tua agenda na prioridade correta. Sabe, Saul agora, olha só, querido, ele saiu como procurador de jumento, mas agora ele está voltando como profeta. Olha o ditado, o provérbio que surgiu na época: está Saul também entre os profetas, porque a vida dele foi mudada, queridos. Sabe o que eu aprendo aqui, abrindo esse parênteses? Que um líder espiritual, ele precisa estar disposto a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Talvez ninguém quis ir procurar as jumentas. Quis, que era o pai de Saul, teve que falar: meu filho, vem cá, vá lá procurar as jumentas do papai. E Saul foi sem questionar. Saul foi sem, sabe, sem reclamar. Por que você não manda um empregado apenas? Não, mas ele chamou um empregado e foi. Muitas vezes Deus nos testa para saber aonde está o nosso coração. Muitas vezes o que nos impede de crescer é a nossa
infidelidade no pouco. Lembra da palavra de Jesus? Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Será que esse não é o tempo de você ser fiel? É o tempo de sermos fiéis no pouco, para que sejamos colocados sobre o muito de Deus. Talvez você hoje esteja no pouco, mas eu quero te declarar sobre a tua vida, assim como Saul, eu quero profetizar sobre você, que o muito do Senhor há de chegar na sua vida. A abundância de Deus há de chegar na sua casa. A abundância de Deus há de chegar na sua família. A abundância de Deus há de chegar no seu ministério, na sua liderança, na sua vida, nas suas finanças. Porque Deus pode. E assim como foi na vida de Saul, isso pode acontecer em um instante. Basta que o seu coração seja mudado e você comece a enxergar o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Amém, querido? Então, queridos, Saul agora já havia sido ungido rei de Israel, líder da nação. O óleo já havia sido derramado sobre a sua vida. Ele já havia profetizado e está chegando agora o dia da posse. E eu quero, para fechar essa aula, ler esse episódio interessante da vida de Saul. Diz assim: tendo Samuel chegado, todas as tribos foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Olha só onde Saul estava. Ele não tinha vontade de aparecer. Ele está no meio da bagagem. Quem fica na bagagem é quem está trabalhando. Ele era um homem trabalhador. Imagina, é o dia da posse, mas ele está trabalhando. Ele continua mantendo o seu coração muito humilde, a ponto de Samuel ficar com dúvida. Falou: será que é este mesmo que o Senhor escolheu? Será que este homem veio para este lugar? Deus está à procura de líderes trabalhadores, líderes que metem a mão na massa, que faz a obra, que trabalhem de verdade, não fica apenas escorando nos outros ou dando ordens. O líder, ele dá o exemplo, ele faz e convida os liderados a fazerem também. Este é o modelo de liderança cristã que Jesus ensinou, ou seja, serviço. O líder trabalha. Saul estava no meio da bagagem, trabalhando, e diz mais: correram e o tomaram dali, tiraram ele do meio dos serviçais. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos e exclamaram: viva o rei! Ele tomou posse, querido. Ele tomou posse ali, no meio da multidão, sabe, gritando: viva o rei, viva o rei. Eu quero te mostrar como o coração de Saul era sarado. Olha só, querido, o versículo 27 diz assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Saul, porém, se fez de surdo. Sabe, como líderes, nós precisamos tapar os ouvidos para vozes secundárias. Ele já era o rei. Ele poderia ter tomado uma providência contra aqueles homens que não o honraram como rei, que não o honraram como líder, e muito pelo contrário, saíram falando mal, dizendo: esse homem não pode nos livrar dos nossos inimigos. A Bíblia diz que aqueles homens o desprezaram. Saul ouviu todas essas palavras de afrontas, porém ele se fez de surdo. Não é porque Deus te chamou, não é porque Deus te escolheu que você não será afrontado. Muito pelo contrário, você sempre vai ser afrontado fazendo a obra.
Sempre vai se levantar pessoas que não gostam de você, que não vai com sua cara, que não acreditam no seu chamado, que irá testar a sua paciência. Sabe qual o conselho e a aplicação que nós devemos fazer? Assim como Saul, se nos fazermos de surdos. Saul fez de conta que nem era com ele, ó. Tô nem ouvindo, eu tenho mais o que fazer, eu não vou perder o meu tempo com pessoas que não estão na visão, eu não vou perder o meu tempo com quem não quer nada, eu não vou perder o meu tempo com quem está falando mal de mim, eu não vou perder o meu tempo com quem não acredita em mim, eu não vou perder o meu tempo com quem não me honra. Saul saiu daquele lugar, se fez de surdo. Olha o segredo para evitar contenda. Muitas vezes nós queremos tomar satisfação de tudo e isso tem causado problemas nas nossas vidas, queridos. E como líderes espirituais, nós iremos encontrar no caminho todo tipo de pessoas, com todo tipo de mentalidades, com todo tipo de comportamentos e pensamentos. Agora te digo algo, escreve essa frase: nós não somos responsáveis pelos comportamentos dos outros, e sim pelos nossos. Amém? Responsabilize-se pelos seus comportamentos, não pelos dos outros. Cada um, quem tem boca, fala o que quer. Você não é responsável pela boca do outro, mas você é responsável pela sua. Filtre aquilo que irá entrar no seu coração. Como líderes espirituais, até líder empresarial, você pode estar liderando uma equipe e há nessa equipe pessoas que não gostam de você, que não vai com sua cara, que estão ali torcendo para o seu fracasso. A estratégia de Saul funcionou muito bem até então, porque ele se fez de surdo, ele não deu ouvido. Ele já tinha ali exércitos que ele poderia ordenar a execução daqueles homens, mas eles não fez. Sabe por quê? Ele fala assim: olha, é dia de festa, é dia de alegria, porque os homens se levantaram e falaram assim: vamos matar esses filhos de Belial que não honraram o rei. Saul falou: olha, hoje ninguém morre, hoje é dia de festa, vamos celebrar, vamos focar naquilo que é bom. Meu irmão, foque naquilo que é bom, foque no seu crescimento, foque no seu aprendizado. Como que como líder você pode focar só em coisas pequenas, só naquilo que não vai te impulsionar, só naquilo que vai minar as suas forças, só naquilo que vai sugar a sua energia? Foque naquilo que vai te empoderar. Foque naquilo que vai fazer você avançar ao próximo nível. Foque naquilo que irá fazer você crescer cada dia mais. Nós precisamos crescer cada dia mais e de forma contínua. Só assim nós iremos maximizar a nossa liderança e transformar vidas e transformar pessoas. Nós precisamos, como líderes, desenvolver a capacidade de ignorar algumas coisas. Como líderes, nós precisamos desenvolver a capacidade de ignorar palavras inúteis. Palavras que só irão sugar as nossas forças, que só irão sugar a nossa energia. Amém? Olha, nós vamos fechar por aqui a nossa quarta aula. Amanhã nós ainda iremos continuar na quinta aula, a última aula, sobre guardando a motivação do coração. Então, não perca a quinta aula, compartilhe aí com mais pessoas. Se você não curtiu, curta por gentileza. Comenta embaixo do vídeo. Por quê, querido? Isso é importante para o nosso canal, pois quando você comenta, o Google entende, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante. Então ele começa a mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas. Esta é a forma para você honrar o meu ministério, para você contribuir, assim como eu estou contribuindo com a sua vida, você contribui curtindo, comentando, compartilhando, dando like aí no nosso canal. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã para a nossa quinta aula, em nome de Jesus. Fica com Deus.